Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de razão. A razão sempre vai apresentar uma ordem em que o nosso antecedente vai ficar em cima e o consequente vai ficar embaixo. Fica A sobre B ou A para B. Então, vamos ver os exemplos. Letra A. A razão entre 4 e 2. 4 é o nosso antecedente, porque veio antes. E 2 é o nosso consequente, porque veio depois. Então, 4 vai ficar em cima, porque é o nosso antecedente. E 2, que é o nosso consequente, vai ficar embaixo. 4 dividido por 2 é 2. Então, a razão entre 4 e 2 é o próprio 2. Letra B. A razão entre 4 e 8. 4 é o nosso antecedente, então ele vai ficar em cima. E 8 é o nosso consequente, vai ficar embaixo. 4 sobre 8. 4 sobre 8 podemos simplificar. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 4. 4 dividido por 4 é 1. E 8 dividido por 4 é 2. Então, a razão entre 4 e 8 é 1 meio. Vamos para mais alguns exemplos de razões. Então, pessoal, vamos ver agora alguns exemplos. No tanque de combustível há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Determine as razões das medidas. A letra A diz do álcool para a gasolina. A letra B da gasolina para a mistura. Então, antes de resolvermos qualquer problema, temos que anotar as informações que a questão nos dá. E para isso, nós vamos fazer uma releitura da questão e aí anotar as informações que a questão nos dá. Então, no tanque de combustível há 5 litros de álcool. Então, álcool, 5 litros. E 30 litros de gasolina. Gasolina, 30 litros. E ele diz, determine as razões das medidas. Letra A. Do álcool para a gasolina. Então, razão. A gente sabe que toda razão é o antecedente, tá aqui o nosso antecedente, sobre o consequente. E o consequente tá aqui. Então, se a razão é do álcool para a gasolina, o nosso antecedente é o álcool. E o álcool é 5. O nosso consequente é a gasolina, que é 30. Então tá aí a nossa razão. Aqui já estaria resolvido o problema. Só que aí nós podemos simplificar. E aí vamos dividir tanto o numerador como o denominador por 5. Dividindo o numerador por 5 e dividindo o denominador por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 30 dividido por 5 é 6. Ou seja, a nossa razão é 1 sobre 6, ou 1 para 6. Razão 1 sexto. Ou seja, a nossa razão do álcool para a gasolina é 1 sexto. Vamos para a letra B. A letra B diz da gasolina para a mistura.
Então a gasolina está em primeiro, é a nossa antecedente. E o nosso primeiro sempre vai ficar em cima. E o consequente vai ficar embaixo. Só que aqui ele está pedindo a mistura. A gente sabe que álcool e gasolina é o que está contido dentro do tanque. Então, mistura. Se somarmos álcool e gasolina, dá 35 litros. Então, razão da gasolina. Então, a gasolina ela vai ficar em cima. E a gasolina é 30. Passamos a barra para a mistura, que é o nosso consequente. E aí a mistura é 35. E aí nós iremos simplificar novamente. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 5. 30 dividido por 5 é 6. E 35 dividido por 5 é 7. Então a razão é 6 sobre 7, ou 6 para 7. Vamos ver então mais um problema. Então, pessoal, voltando aqui para mais uma questão. E a questão diz: em uma prova de testes, Dora acertou 14 questões e errou 6. Escreva em forma de fração irredutível. Letra A razão entre o número de acertos e o número de erros. Letra B, a razão entre o número de erros e o número de acertos. E letra C, a razão entre o número de acertos e o número total de questões. Então, antes de resolver qualquer problema, temos que anotar as informações que a questão nos dá. E ele diz, novamente, em uma prova de testes, Dora acertou 14 questões. Então, vamos anotar. Acerto foram 14. E ela errou 6. Então, erro foram 6. E a letra A diz: a razão entre o número de acertos e o número de erros. Então, vamos escrever razão. A razão ele de quê? De acertos. Então, o nosso acerto é o nosso antecedente e o erro é o nosso consequente. Então, o nosso antecedente sempre vai ficar em cima e o nosso consequente embaixo. E aí, nós temos acerto 14 e erros 6. E aí podemos simplificar. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 2. 14 dividido por 2 é 7. E 6 dividido por 2 é 3. Como não há nenhum número que eu possa dividir tanto o numerador como o denominador, então está aqui a fração irredutível como a questão pede. E aí, vamos para a letra B. A letra B diz a razão entre o número de erros e o número de acertos. Então, razão de erros, é o nosso antecedente agora. Erros sobre acertos, que é o nosso consequente. E aí, nós temos que erros é 6 e acertos é 14.
Novamente, vamos simplificar. Divide tanto o numerador como o denominador por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 14 dividido por 2 é 7. Tá aí nossa fração irredutível. E a letra C diz a razão entre o número de acertos e o número total de questões. Letra C, razão de acertos é o nosso antecedente, então ele vai vir em cima. Acerto sobre o número total de questões. Então vamos botar aqui o T de total questões. A gente sabe, olhando no anunciado da questão, que em uma prova de testes Dora acertou 14 e errou 6. Então o total de questões é 14 mais 6 é 20. Então, total de questões. E aí nós temos acertos foram 14. E qual foi o total de questões? 20. E aí podemos simplificar. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 2. 14 dividido por 2 é 7. E 20 dividido por 2 é 10. Então, tá aí a fração irredutível. Então, pessoal, se gostou do vídeo aula, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Na próxima aula, veremos mais 2 questões de razões. Te vejo na próxima aula.